Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Aos Efésios, capítulo número 5, iremos ler o versículo 14. Cinco 14 de Efésios, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Podemos ler juntos? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Que Ele abençoe o nosso coração com a sua palavra bendita. Amém. Encontramos aqui o apóstolo Paulo replicando uma passagem bíblica do Antigo Testamento, lá de Isaías capítulo 60, no versículo 1. E eu falei hoje pela manhã aqui em Efésios, e dizendo que Paulo escreveu esta carta quando ele estava preso. Alguém preso, alguém privado, alguém sem muitas coisas a fazer por conta da sua situação do momento, tem tempo, e tempo com qualidade, e tempo até sobrando para algumas atividades, não muitas. E uma dessas atividades é você orar a Deus, pensar em Deus, pensar na palavra de Deus. E eu disse pela manhã que é justamente em momentos encarcerados, ou por uma enfermidade, ou por alguma privação, ou por algum momento de solicitude, ou por alguma fase da sua vida, de descanso, de meditação, você está preso a um momento, no tempo, no espaço. Esse tempo é precioso, e é nesse tempo onde podem surgir coisas extraordinárias na sua vida. Por exemplo, eu posso aqui também dizer que vocês estão presos a essa cadeira. Vocês resolveram sair de casa, deixar o tempo de ir no circo que aqui está ao lado ali, ó. Ali é um circo. De lá se divertir, de ir lá passear, experimentar outras coisas, para estar preso aqui nessa cadeira. E bendito seja o nome do Senhor por essa prisão. Porque aqui você só pode ou se levantar para ir embora, ou ficar sentado me aturando. Mais do que isso, claro. Ou ficar aqui pensando na palavra de Deus, um tempo de meditação, um tempo onde você abre o coração parado. Não é na frente de um celular, na frente de uma televisão, junto com uma outra atividade que você não vai ter esse tempo com qualidade. Por isso que nós, os crentes, nós separamos pelo menos o domingo, algum tempo do domingo, para nos reunir na casa de oração. Esta é casa de oração para todos os povos, para a gente ter esse tempo precioso, esse tempo importante, esse tempo destacado, esse tempo com uma melhor atenção de nossa parte perante o nosso Criador. E é justamente em tempos assim de prisão que o Senhor trabalha na nossa vida. Sabe? Às vezes, muitas vezes você está aqui e nem sabe por que está aqui.
Às vezes você deu assim uma vontadezinha de vir aqui, de ouvir aqui, ou uma outra igreja, e parar um pouco a rotina da sua vida, a rotina semanal, para reabastecer as suas energias. Então aqui nós temos uma santa prisão. Todos nós aqui estamos encarcerados. Por favor, irmão da portaria, passa a chave na porta ali, passa a chave nas portas todas, ninguém mais pode sair. Está todo mundo preso. Paulo se encontrava privado. E por conta de estar privado de sua liberdade, não da liberdade de buscar a Deus, não da liberdade de orar, não da liberdade de meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não está algemada, ela é livre. Paulo começa a refletir acerca de alguns assuntos e ele chega a estacionar os seus pensamentos naquilo que ele replica: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Senhor te iluminará. Ele pega o que está escrito lá no Antigo Testamento e traz para a sua meditação naquele tempo importante e especial de sua vida. Com isso, nós constatamos aqui algumas coisas. A primeira delas, que é a utilização de uma passagem do Antigo Testamento. A utilização de um versículo, de um texto do Antigo Testamento. E quando eu digo Antigo Testamento, alguém vai dizer Velho Testamento. Outro vai dizer Antiga Aliança. Alguém vai com isso resumir: o Antigo Testamento já passou. Mas eu quero afirmar nessa noite que o Antigo Testamento é também palavra de Deus. Então ele utiliza-se de um versículo do Antigo Testamento, e ele, ao utilizar, ele não engaveta, ele não coloca em desuso o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele tira dos depósitos do Antigo Testamento palavra de Deus viva para nós. E com isso, acredita-se, nós também acreditamos, que aquilo que foi escrito no Antigo Testamento tem o mesmo poder daquilo que está escrito no Novo Testamento. E mais, o mesmo poder da palavra do Antigo Testamento também passa pelo Novo Testamento e chega até nós aqui nessa noite, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela tem o mesmo poder. O mesmo poder quando Deus disse: haja luz e houve luz. O mesmo poder permeia toda a criação de Deus, em todos os tempos, em todas as épocas. Paulo acreditava nisso, que portanto ele trouxe esse versículo poderoso para a nossa meditação, para a sua carta, e trazemos aqui para a nossa meditação, porque cremos que a palavra de Deus, ela é poderosa. E ela está presente aqui entre nós. Essa menina que está conversando com os pais, ouviram aí? Ela está ensaiando pregar. Viu? Pregadora. Qual o nome dessa menina? Nicole. Olhou para mim, viu aí? Ela já sabe o que é. Então ela vai ser pregadora ou cantora. Está pronta para, feliz da vida. Está feliz da vida ali. Graças a Deus. Pois da boca dos pequeninos suscita o perfeito louvor. Você pode aplaudir a Jesus por isso?
É o que está na palavra de Deus, gente. Quando uma criança se revela alegre, se revela como a Nicole está se revelando, Deus lá nos seus anjos fala assim, chega, parou. Vamos ouvir o perfeito louvor que vem lá da boca dos meus pequeninos. E você sabe que no ambiente da glória de Deus, no ambiente dos louvores de Deus, tem presença de anjo, querubim, serafim, tem presença divina, tem assistência celestial no ambiente. Por isso, porque a palavra de Deus diz que da boca dos pequeninos suscita o perfeito louvor, porque a palavra poderosa de Deus diz isto. E nós aqui cremos na palavra de Deus como algo poderoso. Levanta tua mão para cima e diz, muito obrigado, Jesus, pelo poder da tua palavra. Até enterra as crianças e até a minha vida. Amém. Então Paulo utiliza-se de algo que está escrito há muito tempo atrás, para dizer que, olha, o mesmo poder está aqui trabalhando comigo quando eu escrevo isso, quando eu registro isso. Isso é poder de Deus purinho, sem mistura. Por isso que a palavra de Deus, ela tem sido pelo mundo rejeitada, dizimada. Ao longo dos séculos, dos milênios, se tentaram destruir a palavra de Deus, mas esqueceram de que a própria palavra de Deus diz que Deus vela, protege a sua palavra. E ela não voltará para Deus vazia. Ela fará o que lhe apraz. Nós estamos debaixo dessa atmosfera, desse poder. Não duvide jamais que isso está acontecendo aqui entre nós. A outra constatação que esse texto nos fornece é que o Senhor mencionado por Paulo, da referência de Isaías, capítulo 60, veja comigo lá, Isaías 60, versículo de número 1. Isaías 60, versículo 1, abra lá a sua espada. Que diz assim, dispõe-te, resplandece, porque vem a luz, vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. É nesse versículo que Paulo refere-se e replica na sua carta. Mas a outra coisa que a gente constata aqui é que o Senhor mencionado lá em Isaías capítulo 60, que diz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, a glória do Senhor, esse Senhor, Yahvé, esse Senhor, Jeová, esse Senhor Todo-Poderoso, Paulo vai dizer que o Senhor mencionado por Isaías, ele tem a personificação do Deus que se fez carne e que habitou entre nós e que vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. E esse Deus que se fez carne, o Senhor de Isaías, é o Senhor Jesus Cristo. O judeu não acredita nessa ligação. O Senhor do Antigo Testamento e Jesus do Novo Testamento falando-se da mesma pessoa. O judeu geralmente não acredita nisso porque acham que Jesus é um impostor. Outros acham que ele foi um bom homem,
que ele foi um profeta até, mas ser o Messias, ou seja, o prometido do Antigo Testamento, isso não. Pois até hoje eles aguardam o Messias. Só que o Messias já veio há 2000 anos atrás. Os judeus, em sua maioria, não identificaram que em Jesus ali estava o Senhor libertador, o Senhor que é a luz. Até hoje eles não acreditaram nisso. E hoje há muitas pessoas, dá retorno para mim aqui, faz favor. Há muitas pessoas que não acreditam em Jesus. Talvez eu esteja aqui me direcionando a alguma pessoa que não acredita que Jesus é Deus e é o Todo-Poderoso. E tem até argumentos. Como pode um Deus Todo-Poderoso morrer crucificado? O Todo-Poderoso que morreu. Como pode? Talvez o seu entendimento até aqui seja esse, e eu quero dizer que esse entendimento ainda ele é incompleto. Porque o Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo segundo as Escrituras, segundo a poderosa palavra de Deus, sim, ele morreu, não pecou, morreu numa cruz. Mas talvez o que você ainda não se deu conta é que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Talvez ainda você não se deu conta que diante de 500 testemunhas, ele é elevado às alturas. Ele foi assunto aos céus, ladeado por anjos, e 500 pessoas, segundo as Escrituras, dizem que ele foi sendo elevado, a ponto dos apóstolos ficarem olhando para o céu. E os anjos diziam: por que vocês estão olhando para o céu? Creiam que ele voltará. Da mesma forma que vocês viram ele subindo, ele descerá com todo poder e glória. E mais isso, e mais uma coisa para você entender. O fato dele ter tido uma morte cruel, sendo crucificado, ele fez isso por amor à tua vida. Já que você não consegue por si perdoar e resolver os seus pecados, as suas mazelas interiores, os seus dilemas, um peso de culpa que está sobre você, ele levou sobre ele os seus pecados. As Escrituras dizem isso. Ele é Senhor Jesus Cristo, o Deus que tem poder para perdoar os seus pecados. E eu acho mais interessante, mais um detalhe importante, é que o livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Uma outra curiosidade, um livro do Antigo Testamento que fala mais sobre o Senhor é o livro de Isaías. Paulo, a recorrer ao livro de Isaías para replicar na sua carta aos Efésios, aos crentes em Éfeso, ele utiliza a fonte que mais fala do Senhor, porque ele queria transmitir aos seus leitores
a verdade poderosa de que aquilo que foi dito há milênios atrás se cumpriu. Jesus se fez carne, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e está vivo à direita de Deus o Pai e intercede por nós, intercede pela tua vida, está com os braços abertos e ao dizer isso, ele diz que o Senhor Jesus está entre nós pelo seu Espírito. Pastor, não estou vendo espírito nenhum. Se você estiver vendo algum espírito, você está vendo um fantasma, uma assombração. Mas espírito, segundo as Escrituras, não tem carne, não tem osso. Deus é espírito. Logo, não tem carne, não tem osso. Pronto, o Senhor acabou de confundir a minha mente. Como é que eu vou acreditar em alguém que eu não estou vendo? Muito bem, você acha que me pegou. O fato de você não ver não significa o fato de você não o sentir. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você não vê o calor, mas sente a temperatura no seu corpo. A verdade é que quando você vai caminhar nessa poderosa verdade que está sendo anunciada hoje, que é o Evangelho do Senhor Jesus, Satanás vem do lado para tentar tirar você desse foco de entendimento. Mas aqui nesse ambiente da casa de Deus, tem poder puro de Deus sobre nós, sobre a tua vida, e Satanás não tem mais vez sobre as mentes e corações nesse lugar, porque esse lugar está sendo dominado pelo Criador. Posso ouvir um graças a Deus, irmão? A outra coisa que constatamos nesse versículo: desperta, ó tu que dormes. Aqui nós constatamos que só o Evangelho de Jesus, que hoje vos é anunciado nesse lugar, tem a capacidade plena de se comunicar com os fechados a comunicação. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Aqui dorme, aqui é um sono, muitas vezes interpretado nas Escrituras como mortos. O Evangelho tem a capacidade plena de se comunicar aos fechados a mensagem e a palavra. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu sou ateu, não acredito, olha, eu não quero papo de religião, não discuto religião, não estou interessado em nada disso. Ela está dizendo o seguinte: eu estou fechado para Deus. Eu não tenho tempo para Deus. Mas eu quero te informar que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem a capacidade de falar com os mortos. O que é isso, pastor? Os mortos no pecado, os mortos na frieza espiritual, os mortos na incredulidade, os mortos distanciados de Deus. A palavra de Deus se comunica com esses. E um exemplo bíblico é aquela passagem do livro de Ezequiel que fala dos ossos no vale, o vale de ossos secos. A visão que Ezequiel tinha era um monte de ossos desconjuntados no vale, que representavam pessoas sem vida, sem esperança,
vazias, mortas. E o Senhor no Antigo Testamento é Jesus, tá, gente? O Senhor Jesus disse para Ezequiel, Ezequiel profetiza sobre esses ossos. Profetizar significa falar da parte de Deus, apresentar a palavra de Deus, manifestar o que está escrito por ordem de Deus. E Ezequiel profetizou: ossos secos, ouvi a palavra de Deus, mas não tinha orelha, não tinha ouvido, não tinha gente, tinham ossos. De novo, o Evangelho tem a capacidade de se comunicar com os mortos. Quando Ezequiel profetizava, houve um barulho no meio daquela ossada, de ossos que batiam contra ossos. E esse movimento era o movimento do poder da palavra de Deus sobre os ossos. E à medida que eles iam se encontrando, se encaixando, surgiam tendões sobre os ossos, surgiam carnes sobre os ossos, surgiam peles sobre aqueles ossos. E esses não eram mais ossos, eram pessoas que se colocavam em pé, mas não tinham nelas o Espírito poderoso do Senhor. Aí o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, agora é a segunda etapa. Profetiza ao Espírito, ossos secos, ventos, soprem sobre este vale, sopra sobre esses. E a Bíblia diz que quando ele pregava a palavra de Deus, o Espírito entrou neles e puseram-se em pé, um exército sobremodo numeroso na superfície do vale. O início da pregação de Ezequiel era uma comunicação aos que estavam fechados à comunicação. Enquanto a pregação era feita, as coisas iam se movimentando ali, como eu posso ver por fé, que enquanto você ouve a palavra de Deus, alguma coisa está sendo mexida dentro do seu coração. Há um contraste da tua vida sem sal, sem dinâmica para seguir a Deus, e há um encontro triunfal da sua alma com o Espírito de Deus. O Evangelho tem poder para se comunicar com você, que não está interessado em ouvir, está até fechado para ouvir. O Evangelho tem poder para quebrar essas resistências da sua mente, do seu coração. O poder da palavra tem capacidade de deixar você como um ouvinte, mesmo você não querendo. Olha que coisa gloriosa. Você não quer, mas Deus sabe que você precisa. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Jesus não desistiu de mim. Diga, Jesus não desistiu de mim. Repete isso. Jesus. Se ele não desistiu de você, significa dizer que ele está investindo na tua vida. E esse investimento pesado de Deus na sua vida é com base no seu amor, no amor do Criador, no amor daquele que deu a sua própria vida, morreu naquela cruz de braços abertos, e não poderia ser diferente, porque hoje o Senhor Jesus está de braços abertos a te receber aqui, mesmo você não querendo. Mas ele sabe que você precisa. O Evangelho de Jesus tem a capacidade plena de gerar no morto vontade de acordar. Paulo diz,
no versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te, levanta-te, desperta. Você não quer abrir os olhos a essa realidade. Abre os teus olhos a essa realidade. Mas eu não quero abrir, eu quero ficar nesse sono. Ou nesse pesadelo de vida que você tem. Acorda, abre os teus olhos. E aí vem o poder de Deus gerando em você uma vontade de abrir os olhos a essa realidade sua, no seu relacionamento com o Jesus que se fez carne, que habitou entre nós e que vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai e que está vivo à direita de Deus Pai no trono da glória, intercedendo por mim e por você agora, nesse momento. Ele gera no teu coração essa vontade, a ponto de você pensar: eu não tinha vontade alguma, mas alguma coisa me convenceu de eu ter vontade de abrir os olhos para a realidade espiritual da minha vida. Sabe o que é isso, querido? É o Espírito Santo te convencendo do pecado, de que você está andando por caminho errado, do pecado, da justiça e do juízo, te mostrando que a saída é Jesus. É o Espírito Santo te convencendo, trabalhando junto com a sua vontade, para você abrir os olhos a essa realidade. Só o Evangelho de Jesus tem a capacidade de gerar no morto a vontade de acordar. Só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem a capacidade de que você se incomode com o seu estado de vida, para que você encare a luz de Jesus. Inconscientemente nós sabemos que nós queremos nos ocultar, nos esconder, ficar encobertos. Se você acorda, se você se levanta, Cristo te iluminará e com isso o seu estado de vida pode gerar uma grande reviravolta na tua vida. E com isso você vai encarar a luz do Senhor sem medo, sem culpa, para uma nova perspectiva de vida, vida nova, vida abundante que está em Jesus. As coisas da palavra de Deus não te atemorizarão. O medo de não ser descoberto evaporará. O receio de apresentar a sua vida para Jesus vai desaparecer, porque a obra do Senhor já está acontecendo na sua vida. À medida que você ouve, à medida que você é convencido, à medida que os teus olhos se abrem, à medida que você adquire uma vontade que não estava no seu planejamento, de servir a Deus, de conhecer a Deus, à medida que você está disposto a encarar o Deus que se fez carne, que está presente aqui pelo seu Espírito, a luz que nunca se apaga, uma luz extraordinária, brilhando na sua mente, no seu raciocínio, nos seus pensamentos, a luz que brilha nas suas emoções, no seu histórico, no seu coração, a luz que brilha na sua vida espiritual, não mais será morto espiritualmente, será vivo para Deus. Paulo, quando diz: desperta, ó tu que dormes, é porque ele acredita que o que dorme vai despertar. Paulo, quando diz levanta dentre os mortos, é porque ele acredita que hoje você vai ter capacidade de se levantar para Deus.
Paulo, quando diz, e Cristo iluminará, você não mais terá medo de encarar Jesus Cristo, o Deus cheio de amor, perdão e acolhimento para a tua vida. O diabo tentou te enganar o tempo todo, dizendo que Deus é um Deus severo. Mas eu quero te dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna, essa vida abundante, essa vida sobremodo excelente está diante de você, perante a pregação da palavra de Deus. Eu acredito, ai de mim se não acreditar, que durante a pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo fez alguma coisa no seu coração hoje. Eu creio nisso. Ai de mim se não crer. Se eu não crer que isso esteja acontecendo, eu pego a minha Bíblia, jogo fora, deixo de ser pastor e vou viver a vida como bem entender. Mas, da mesma forma que um dia eu passei por essa experiência, e muitos do que aqui estão passaram por essa experiência, é porque você hoje pode também passar por essa experiência. Experiência de poder. Cada um traz um histórico. Cada um traz as suas mazelas. Cada um traz, como esse dia eu estava passando, um conhecido meu parou o carro e falou assim, pastor, ora por mim. Aí eu falei, sim, eu já te disse que você precisa ir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus. Pastor, estou tendo sonhos horríveis, pesadelos. Eu já te falei, o estilo de vida que você não quer largar te cobra nos seus pensamentos. Mas eu quero te dizer também que é Deus utilizando isso para te chamar. Aí eu orei por ele, ele chorou. Ele vai na igreja, estou lá te esperando. Talvez você traga na sua história, na sua vivência, experiências com porta batendo, gente dando gargalhada na tua casa, vultos, terrores noturnos, pesadelos, coisas que você vem trazendo da sua história cultural, religiosa, emocional, espiritual. Eu quero te garantir que se você abrir os olhos para a realidade do Evangelho, se você se levantar pelo poder do Evangelho nessa noite, e se você se colocar vulnerável à luz de Jesus, tudo isso que você tem vivido até então cairá por terra em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque a casa, a pessoa que Jesus habita, não dá espaço para demônios mais. Não dá mais espaço para demônios. Quando Jesus entra numa casa, entra numa vida, é porque ele tirou os poceiros que lá estavam. Quando ele chega, os poceiros saem, porque esses poceiros são trevas. A luz chega, a casa está ocupada, e você vai se alegrar com Jesus. E ele, a uma igreja, como pode ser a uma pessoa, disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele terá comunhão íntima com você. Ele bate a porta, esse som pode ser um monte de coisas que te incomodam na vida. Mas se você abrir a porta do teu coração para Jesus, ele vai fazer algo novo na tua vida. O que estamos apresentando a você hoje aqui é o Evangelho poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus.
e também para te dizer que Jesus está interessado na sua vida. Muito interessado na tua vida. Talvez você não esteja tão interessado, mas Ele está muito. Não que você é alguma coisa suprassumo, ultra especial. Não, porque Ele é amor. Que Deus nos abençoe.